Amor, então assim, ó, o medo Medo. é bom ou é ruim? Tem como responder assim de forma rápida, en passant? Sim, eu vou Se falar. o medo é bom ou é ruim? É uma emoção, está no campo das emoções e eu vou te dizer, boa. Medo é bom. Medo foi Deus quem fez. Ó que É, coisa! porque já nasce com a gente, Já né? nasce com você, você não, ninguém precisa te ensinar a ter medo, que você vai entender a diferença. Isso. Ninguém tem que te ensinar. Medo, ele vem ali, conforme a criança vai crescendo, ela vai entendendo que é ameaça. Só que o problema não é a emoção medo. O problema está no excesso desse medo. E aí depois a gente tem um outro medo que eu não vou falar agora. Ok. Mas a princípio o medo é bom. Ok, então a princípio o medo é bom. Bom, Porque o medo nasce com a gente e o medo tem uma finalidade, tem uma que é a finalidade. finalidade a princípio da preservação. Vamos falar da preservação. Exato, porque o que, que o medo ele vai fazer? Hã, O medo ele vai te permitir, quando você ver uma ameaça, você, olha só, quando você vê uma ameaça, pensar que você está numa trilha com sua família, com seus filhos, está todo mundo lá, e vocês acessam uma onça. Tem uma onça faminta. sim. O que, que você vai sentir? Hum, Samuquinha, tem que abaixar. sim. O que, que você vai sentir? Medo. Você, todo mundo. Os adultos principalmente. Só que tem um detalhe: esse medo dado por Deus é o que vai preservar você e a sua espécie. Como? Quando Isso, é o isso mesmo. cérebro, vamos falar do cérebro, ele percebeu onça, o que, que ele vai pensar? Uau, eu vou agora lançar, eu vou aumentar a concentração de sangue nos membros inferiores, nas pernas da Dulce, do Vinícius, de todo mundo, sabe para quê? Para eles correrem. Olha como você é protegida pelo medo, minha irmã. Quando você tem medo, você corre. Teve um evento quando eu tinha 10 anos de idade e no condomínio, brincando com as crianças, era um dia de calor, um dia maravilhoso, 8 da noite, eu nunca me esqueço. Todo mundo ali na parte de recreação desse condomínio, onde Hã, eu morava, hum, a gente ouviu um tiro. olha só. Quando se ouviu o tiro, ameaça. O cérebro de todo mundo fez isso. Rápido, concentração de sangue nas pernas de todo mundo. Para quê? Para conseguir correr. Gente, eu acho que eu nunca corri tão rápido em toda a minha vida. Cada Ok. um correu para um canto. Para quê? Para se proteger. Ó, vou fazer um comentário sobre esse exemplo que você nos trouxe agora. Fala aí, pode lá. Então foi o medo que despertou esse gatilho de autopreservação e Isso. fez com que todos vocês fossem embora. Saí correndo. Todo mundo Inclusive, correu. inclusive quimicamente, o cérebro reagiu mandando sangue para as pernas Isso. para fortalecê-las, justamente para que vocês conseguissem correr mais. Isso. Digamos que entre vocês tivesse um amigo que tivesse algum transtorno mental, algum Certo. transtorno que faz com que ele não acesse o medo. Então ele não tem sentimento de medo. Vamos dar aqui o nome da doença mental. Vai lá, esquizofrenia, que Ok, tem um problema, esquizofrênico, que ok. um dos sintomas é o embotamento afetivo, ele não tem Certo. emoção. Então tudo bem, digamos que tivesse algum amigo lá esquizofrênico. É, Mediante essa situação de medo, de um tiro, ele não correria. Ele não se ele se... tivesse com embotamento Isso, ele não afetivo. sentiria esse medo que vocês sentiram. É. Se ele não tivesse sentido esse medo, ele não correria. Se ele não corresse, ele ficaria exposto a levar uma bala perdida. E digamos que ele viesse a levar uma bala perdida. Olha só nessa situação como o medo poderia ter preservado a vida dele. É claro que, rapidamente, Vini, não Hum. só na esquizofrenia, mas tem outras doenças Não, também, né, sim, aqui que agravam. esquizofrenia Mas foi eu um vou. exemplo que você Que eu dei aqui. trouxe. Mas, queridas, Isso. é isso que o Vini está É trazendo. o que eu falei assim, Algum algum transtorno. transtorno, qualquer que seja. Exato, Ok, então qualquer um que seja. amiguinho lá com 8 anos, qualquer que seja o transtorno, não tivesse corrido. É. Ele não estaria se protegendo. Poderia ser alvo fácil de um sequestro, de É. uma bala perdida, ok? Sim, De uma agressividade, ok, não sei. sim, sim, De uma sim. agressão física. Ou seja, o medo fez com que vocês se Se protegessem, se preservasse. preservasse. E se esse amigo não tivesse feito isso, se tivesse um amigo nessas condições, com algum transtorno mental, e ele não tivesse corrido, o medo, ou melhor, a ausência do medo, Isso. teria feito esse coleguinha aí, hipoteticamente falando, morrer. Então veja a importância. Agora, se nós pegarmos em um outro exemplo, você falou da onça. Sim. Digamos que estamos eu, você e o Samuca na floresta, e eu tenho transtorno também, e Uhum. tem a onça ao redor.
eu não me moveria para proteger você, o Samuca. Eu não me moveria para tentar me armar de alguma forma com alguma lança. Seríamos alvo fácil para a onça. Logo, mais uma vez, o medo, ou melhor, a ausência do medo, seria motivo de tragédia. Vê que o medo é bom? Olha como, ó, nós estamos trazendo um olhar que talvez você nunca parou para pensar, viu? Mas é porque tem um detalhe, eu sei até por que as mulheres não pensam. Sim, ok. Porque estão com medo excessivo, que é o segundo medo que nós vamos falar. Não, mas a gente, antes de chegar nesse segundo medo, não vou falar dele não. Mas coisas. O que eu quero trazer é o seguinte, quando você tem um medo patológico, a nível de bloqueio, que não é esse que nós estamos falando, okay. Tudo que é medo para você é ruim. Exemplo, uma mulher que tem depressão. Toda tristeza para ela é ruim. E não é! O problema é que ela vive com a tristeza, então tudo que é tristeza para ela é ruim. Okay. Ela perde a capacidade de diferenciação. Então, querida, se você, quando nós perguntamos se o medo é bom ou ruim, você diz que é ruim, se você tem algum transtorno, ou você tem algum sofrimento emocional a respeito do medo, todo tipo de medo para você é ruim, porque você só vive com medo patológico. Então, quando eu só estou na patologia, eu perco a capacidade de diferenciação. Então, é necessário agora fazer essa análise, e nós queremos ampliar a sua consciência, porque quanto mais conhecimento eu tenho, mais tolerante eu fico. E eu me curo também. A cura vem pelo conhecimento. Então, amadas, medo é bom. O medo Deus deu para te preservar. Medo é uma emoção que ativa o corpo para ter aumento de concentração nas pernas, para que você corra ou para que você até paralise. Tem gente que paralisa. Eu vou falar um outro evento que eu sofri, que ali foi terrível também. Eu vinha da faculdade, 11 da noite, gente. Nesse dia a professora enrolando, falando mais que tudo, eu desesperada, porque onde eu morava, né, perto da faculdade, muito perigoso. Ali, eu nunca vou me esquecer, sozinha, eu e Deus na rua, 11 horas da noite. Gente, de verdade, eu tava com o uniforme de um lugar que eu trabalhava. O que acontece? Um homem me para, pedindo, gritando para eu subir na moto. Já pensei, violência sexual, ele vai me violentar. Se não fosse, que aí a gente vê as intervenções, eu creio também nos milagres, nas intervenções divinas. Não fosse um motorista de lotação buzinar e ele, junto com o cobrador, fazer barulho e todo mundo ali olhar, esse motoqueiro sabe Deus o que tinha feito. Eu só sei que quando ele ouviu a buzina e os gritos, simplesmente ele, deu partida com a moto e foi embora. Eu lembro até hoje que eu tive dificuldade por anos de ficar sozinha na rua. Meu pai teve que me buscar, casei, Vinícius sempre ficava me esperando. Por quê? Tive muita dificuldade. Então, o que eu quero trazer para vocês, querida? O medo, ele me paralisou naquele dia. Eu não consegui correr. Você acredita nisso? Eu lembro que eu chorava e que eu travei de um jeito que eu não sei explicar. Porque o medo, ele paralisa. Sim. Ou te leva para correr e se proteger. O Daniel Goleman conta no livro dele, Inteligência Emocional, um fato verídico, que tinha um casal que saiu, que eles foram para uma festa e o filho ficou em casa. Sim. Quando o casal, de madrugada, retornou, o filho quis fazer uma brincadeira com eles. Era uma criança. Ele não menciona a idade, ou menciona e eu não lembro agora de cabeça. E aí fala assim que o filho estava dentro do armário. Quando o casal entrou no quarto, o filho quis sair do armário e assustar o casal. Papai. E lembrei. E os pais achavam que o filho tinha ido viajar, alguma coisa assim. Não lembro. Enfim, os pais não esperavam que o filho estava no armário. Meu Deus. Quando o filho sai do armário, antes do pai raciocinar que era ele, então antes dele usar o córtex pré-frontal, que é a parte racional do cérebro, a amígdala dispara o medo. É sempre ela. Dispara a emoção do medo. E aí aquele pai, sem pensar, pega a arma e atira, porque pensou que era um ladrão. Matou o filho. Daniel Goleman conta isso no livro Inteligência Emocional. Ou seja, mais uma vez o conceito de preservação. E queremos ressaltar que o medo, quando ele é ativado, ele é mais rápido que a sua tomada de decisão consciente, que a sua tomada de decisão racional. Vem assim, para te proteger. Então, aquele pai não conseguiu ver que era o filho. Ele sacou a arma por causa do medo, estava ali na casa e já atirou. Olha como essa questão do medo
é para te preservar mesmo. É. E olha como isso é tão forte que antes de você tomar uma decisão racionalmente, dependendo da situação em que você foi exposto, você é tomado pelo medo para se proteger e proteger aqueles que estão com você.